A vida continua ou a vida que segue? O texto se encontra em Lucas. Lucas capítulo de número 9, verso de número 57 ao verso de número 56. Vamos lá. Lucas a princípio aparenta ser uma mensagem triste, mas no fundo vocês vão perceber que é uma mensagem de fortalecimento, porque nós vamos tratar de coisas aqui que são muito penosas na vida da gente, mas nós vamos tratar para sermos fortes, para superarmos e continuarmos a marchar. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 9, a partir do verso de número 57. Indo eles a caminho afora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde queres que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. E ele, porém, respondeu: permita-me primeiro ir sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixai os mortos. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixe primeiro despedir da minha casa, dos dois da minha casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tem posto a mão no arado olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ninguém que bota a mão no arado e olha para trás é digno do reino de Deus, ou apto para o reino de Deus. Esse texto aqui vai falar de coisas bem profundas. Primeiro aspecto que nós vamos entender é que existe aqui uma cultura judaica. Existe um mandamento de honrar o pai e a mãe para que se prolongue os dias na face da terra. Então, quando o homem disse para Jesus: deixa eu sepultar o meu pai, deixa eu guardar ou cuidar do meu pai, este homem que na cultura judaica ele não estava morto. O que o homem estava falando era: deixa eu cuidar do meu pai até a velhice, depois que o papai e a mamãe morrer, aí eu vou ter tempo para te seguir. O que o homem estava dizendo é isso, Jesus: olha, eu quero seguir o evangelho, eu quero te seguir, mas deixa eu primeiro ficar lá cuidando do papai e a mamãe. Quando a papai e a mamãe morrer, aí eu vou ter tempo de te seguir. Aí Jesus disse assim: deixai os mortos ou sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Então o Senhor Jesus estava dizendo: olha, vai haver aqueles que viverão espiritualmente mortos, e você não pode se apegar. Não pode haver desculpa na família. Você não pode botar a desculpa no seu pai e na sua mãe, mesmo que eles não queiram servir a Deus, mesmo que eles estejam mortos espiritualmente. Você não pode ficar amarrado, atrelado, apegado aos seus parentes, aos antepassados. Você tem que viver o seu momento, a sua época. Você tem que viver o seu chamado. Você tem que viver o seu dom espiritual. Como foi dito aqui, cada um tem um dom. Bom, então, uma coisa que a gente vai aprender aqui, que Jesus vai dizer que nem o papai nem a mamãe pode parar você de servir a Jesus, de viver no evangelho. Há poucos dias atrás, eu ouvi uma pessoa dizendo assim: agora eu sou ateu, agora eu não acredito mais em Deus, porque Deus levou meu pai. Uma sobrinha disse isso, uma sobrinha minha: agora eu não acredito mais em Deus, porque Deus é cruel, Deus é carrasco, Deus levou meu pai e agora eu não acredito mais em Deus. Eu não quero ser crente, agora eu não quero ser mais nada. Então,
dizendo que os nossos irão, e aqueles que estão em vida, que são mortos espiritualmente, nós não podemos ficar apegados a eles para deixar de servir a Deus. Então, primeiro preceito que a gente vai entender aqui, que os que estão acima da gente, na nossa árvore genealógica, eles irão. E nós teremos que continuar a nossa trajetória. E se eles estiverem vivos e não quiserem servir ao Senhor, nós temos que desprender, como disse aqui, levanta entre os mortos. Ou seja, aqueles que estão mortos espirituais. Você não pode se aprender a eles, você tem que se levantar do meio deles e seguir o teu chamado, a tua trajetória. Você não pode desanimar. E aqueles que mesmo que em vida reconheceram e confessaram depois que eles foram chamados, Deus vai me chamar. Nós cantamos o louvor. Vocês que ficarão têm que continuar a sua trajetória. Vocês sabem que essa semana eu pensei muito sobre esse assunto. Os irmãos sabem que sexta-feira fez um mês que meu sogro morreu. E a minha família está sofrendo muito. Sexta-feira, quando fez um mês, a minha filha, como eu vou falar para a menina, né? Me abraçando, chorando, pai, eu quero meu avô. Que palavras que eu vou dizer? É muito triste. E o interessante é que tudo que ficou refletindo na minha mente é que, se eu pensar na minha árvore genealógica, os meus avós se foram. E aí agora está batendo no teto, Carla. Os meus pais, os pais da minha esposa. E entre os meus pais e os pais da minha esposa, um já foi. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, as coisas, Cláudio, estão afunilando. As coisas estão acontecendo. E aí eu comecei a pensar que vai chegar o dia que, se for a coisa natural, eu vou chegar nesse patamar da árvore genealógica. Aí eu vou deixar de ser o filho, o pai, para virar avô. Mas uma coisa interessante, eu perguntei ainda há pouco ali para a Carla, Carla, você se lembra, você conheceu os seus avós? Ela disse, só conheci um. E os seus bisavô? Não sei nem o nome. É interessante que meu avô faleceu, Cláudio, e os filhos da minha filha, se ela tiver, não saberão, não conhecerão o seu bisavô. Então, as coisas natural da vida é assim, uns vão indo, outros vão chegando, e a vida não para, a vida continua, a vida segue. Mas o interessante que a gente vai perceber é que eles que estavam acima da gente, eles seguiram a caminhada deles. Eles tomaram para si o seu chamado. Eles não arredaram o pé. Assim foi dito aqui essa noite, eles não tinham conhecimento, não sabiam ler, não tinham dinheiro, eles não tinham nada, mas eles sabiam falar que o nome está escrito no livro da vida. E é fabuloso a gente pensar nisso, que quando você começa a sentir aqui, apertando, meu Deus, está chegando. Esta semana eu entrei muito em conflito com isso. Eu falei, Jesus, está sendo uma transição, as coisas estão fluindo, mesmo que a gente não queira aceitar, Cláudio, mesmo que a gente, porque Deus fez isso, mas é assim. Do meu topo, um já se foi. E isto me assolou o coração e começa a me assombrar de uma maneira de dizer, meu Deus, daqui a uns anos, não sei quantos, o topo da minha árvore genealógica vai ser eu. Eu vou assumir a missão de patriarca, eu vou assumir a missão de avô, eu vou assumir a missão de bisavô. Mas o interessante, Cláudio, que mesmo que aqueles que não irão nos conhecer, mesmo que aqueles que não conviverão com a gente, eles têm que saber do nosso legado, eles têm que saber da nossa história, porque isso
remete a nós entendermos, porque quando Deus chega para falar, Ele diz: eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus da tua mãe, eu sou o Deus da tua avó. E o que nós temos que fazer é a mesma coisa que eles fizeram com a gente. Porque o mesmo Espírito que acompanhou eles na trajetória deles, na caminhada deles, é o mesmo Espírito de Deus que habita em nós e conduz a nossa trajetória. Isso parece ser triste, isto parece ser assustador, isto parece ser muito melancólico, mas é uma realidade que nós vamos ter que viver. E esta realidade, em vez de nos enfraquecer, é uma realidade que vai ter que nos fortalecer. Porque um dia eles viveram para nós e nós teremos que viver para outros. Assim é a lei da vida. É assim que funciona. Eu não sei nem o nome dos meus bisavós. Eu sei o nome dos meus avós. Mas eu não quero, Cláudio, e eu espero que vocês também não queiram, que a gente um dia fique esquecido na história. Lembra de José? Quando vocês saírem daqui, levem os meus ossos. José não queria ficar vivendo em outro lugar. Moisés queria ficar junto com a sua parentela, até os seus ossos. Disse: não deixe cair no esquecimento a minha memória. Por isso que até hoje, em todo lugar que eu chego, eu disse: meu nome é Rogério Cunha, porque eu não posso deixar a memória do meu avô e o legado e o galardão que ele me constituiu nessa terra morrer. Eu tenho que seguir o exemplo. Se Deus deu a ele um dom de segui-lo e compartilhou comigo essa dádiva, eu sigo o exemplo. E além do mais, eu tenho que, com mais tremor e temor, porque eu não posso sujar o nome do meu avô, o legado que ele deixou, muito menos o sangue de Jesus derramado na cruz. Enquanto eu tiver vida, enquanto Deus não me chamar, na minha memória e daqueles que me rodeiam, o nome deles nunca será esquecido. E aí, me entristece, Carlos. Ontem eu vi uma foto dos meus avós. Me entristece. E saber que eles não estão mais aqui. Já se passaram mais de 20 anos. O meu avô mais de 20, né, pai? Minha avó, uns 30. Mas só que me entristece, mas também me encoraja. Me entristece de saber que eles não estão mais aqui, mas me encoraja por saber que eu tenho que ter o mesmo temor e temor de Deus que eles tiveram. Eu não quero, depois da minha partida, que as pessoas digam: olha, não era temente a Deus, não fez nada. Não, o meu legado tem que ser deixado como foi deixado o legado dele. Então cabe a nós responsabilidade em dobro. Responsabilidade em dobro. Veja o que está escrito em Josué, capítulo de número 1. Josué, capítulo de número 1, a partir do verso de número 18. Josué 1, a partir do verso de número 18. Perdão, é Josué 1, 1 até o 18. É 18? Josué, capítulo de número 1, do verso 1 ao verso de número 18. Esse aqui? Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor,
que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Lembra que Deus disse que abençoaria até 1000 gerações? Desde o deserto e o Líbano até o grande rio e rio Eufrates e toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente o sol, do sol será o vosso limite. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem desampararei. Todas as vezes que eu leio um texto desse, me entristece porque eu sei que alguém foi, mas me encoraja porque eu sei que a promessa está na minha vida. Eu sei que Deus nunca vai me desamparar, porque Ele não desamparou meus pais, não desamparou meus avós, e eu sei que Ele nunca vai me desamparar. E eu sei que o que Deus quer de mim é que eu seja mais intrépido, que eu seja mais corajoso, que eu tenha mais força, que eu tenha mais decisão, que eu tenha mais convicção. Assim como eles não olharam nem para a direita nem para a esquerda, eu também tenho que manter essa convicção. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, sobre o juramento prometi a dar a seus pais. Foi prometido aos meus pais, foi prometido aos meus avós. Então tem coisas que eles não conquistaram, eu conquistarei. Foi coisas que foram prometidas a eles, que nós temos mais oportunidade, Cláudio. Nós temos hoje mais amparo, nós temos hoje mais tecnologia, nós temos hoje mais conhecimento, nós mergulhamos mais na graça de Deus, nós temos mais oportunidade em todos os aspectos. Nós podemos encarar com mais intrepidez, nós podemos alargar as tendas se eles fizeram. Nós temos que ser fortes, corajosos, nós temos que marchar, porque Deus não desamparou eles e também nunca irá desamparar a nós. Então somente, verso de número 6, ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sobre o juramento prometia dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejais bem sucedido para onde andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Você sabe que às vezes, quando eu paro a pensar, Cláudio, que quando chegar a minha vez, quando chegar a época de estar no topo, eu sinto um arrepio, eu sinto uma aflição no coração, mas ao mesmo tempo eu sei que Deus capacitou eles, também vai capacitar a nós. Eu sei que eu não vou ter mais aquela proteção, eu sei que eu não vou ter aonde chegar e pedir os conselhos, eu sei que eu não vou ter mais
Mas eu sei que assim como Deus não desamparou eles e capacitou eles para eles ser o topo, e eles cumpriram o papel de topo. Quando eu digo topo, é quando você chega na árvore, no topo da árvore genealógica, e esta árvore vai subindo. Os que estão em cima vão desaparecendo e vão surgindo outros na base da árvore. E vai chegar o dia que nós vamos subir até o topo. E nós estamos próximos do topo. Nós já estamos próximos do topo. Mas, ao mesmo tempo que me assusta, ao mesmo tempo que me impressiona, mas ao mesmo tempo me dá uma convicção, uma certeza, que quando eu chegar no topo, quando chegar a minha vez de ser avô, bisavô, eu sei que Deus vai estar comigo. Eu sei que Deus vai me dar força. E eu não posso deixar nesta vida o meu legado, o meu nome sumir como um vapor. Tem que deixar o legado. Você quer ver uma coisa? Nós falamos aqui de Moisés. Todos nós aqui conhecemos o legado de Moisés. Todos nós sabemos que Moisés foi o homem que Deus usou para tirar o povo do Egito do cativeiro. Mas quem se lembra do pai de Moisés? Quem é que sabe do nome do pai de Moisés? Possa ser que conheça o nome da mãe, que começa com a mesma letra J, de Jesus, de Joséia. Mas o nome do pai de Moisés, se vocês acertarem, ganha R$10. Não vale procurar no Google. Se puxar o telefone, eu estou vendo. Vocês não vão lembrar. Sabe por que vocês não vão lembrar? Porque há pessoas que elas passam com uma missão, assim como a missão dele foi ser pai de Moisés, mas ele não virou o protagonista da história. O legado dele foi só de ser pai de Moisés. Então, Moisés perde o pai e não se intimida no seu chamado. Moisés chegou no topo da sua árvore genealógica, ele disse: bateu no peito, é comigo. E aí, quando Moisés morre, aparece Josué. Josué disse: não, agora é comigo. Agora a responsabilidade é minha. O que Deus está falando nos nossos corações é que da responsabilidade de chegar no topo da árvore genealógica, vocês não irão fugir. E porque isto é que a vida faz, a vida continua. As pessoas vão sumindo, as pessoas vão sendo buscadas por Deus, as pessoas vão sendo chamadas. E aí vai chegar a época de nós assumirmos a nossa responsabilidade. Abra sua Bíblia em Êxodo 6:20. Vou lhe dar uma cola e vou lhe ajudar para você saber quem foi o pai de Moisés. Êxodo, vou dizer que nem dizem por aí, Escola Bíblica Dominical. Vocês têm que vir, na Bíblia tem 300 mil nomes, vocês têm que gravar tudo. Não é? Crente que não sabe o nome de todos os personagens bíblicos não é crente, não vai para o céu. Não é assim que dizem? E o nome de Jesus eles não conhecem. Eles querem que a pessoa conheça todos os personagens bíblicos, o nome de todos os personagens, mas eles não ensinam as pessoas a conhecerem Jesus. Já parou para pensar nisso? Já. Não vou nem falar, que não vou entrar em outro assunto aí. Êxodo 6:20 diz assim. Alguém quer ler? Lê você que tem uma voz bonita, Cláudio. Para eles descobrirem quem é o pai de Moisés. Ora, Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão
foram 137 anos. Arão não era Arão, é Arão. Êxodo 6:20. E até marcado na minha vida. Quem fala no nome de Arão nas igrejas? Ninguém fala. Ninguém diz. Ninguém diz. Então, este homem deixou o legado Arão e Moisés. E esses seguiram a sua trajetória. A Bíblia é tão enfática que conta os dias de vida. Então ele teve os dias de vida. E a história não acabou. A história não acabou. A história continuou. E todos aqueles que vieram posteriormente aos outros não se eximiram da sua responsabilidade. Não correram, não ficaram com medo, não desesperaram, receberam o baque, mas como dizem por aí, seguraram a onda. Deus, quando se apresenta, Ele se apresenta dessa forma. Veja o que está escrito em Êxodo 3, nós estávamos em Êxodo 6, agora vamos aqui para o capítulo de número 3, no verso de número 6. Êxodo 3, 6. Diz assim a palavra do Senhor. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então, quando Deus se apresenta a Moisés, ele disse: olha, não fica com medo. Quando Deus se apresenta para nós, Cláudio, ele diz para a gente: não fica com medo não da tua responsabilidade, do teu chamado, porque eu sou o mesmo Deus do teu pai, do teu avô, do teu bisavô. Mesmo que tu não conheça o nome deles, mesmo que tu não tenha convivido com eles, mas você só está aqui porque eu permiti, porque eu consenti isso acontecesse. E o mesmo dom que eu botei nos teus pais, nos teus avós, nos teus bisavós, é o mesmo dom que eu coloco em vocês. Isto me influenciou muito durante a semana, esse pensamento. E eu perguntei ao Senhor em oração: Senhor, quando eu chegar a hora de eu ficar sozinho, quando chegar a hora de ter cair todo esse peso, daqueles que ficarem na família, cair todo esse peso sobre mim, eu terei coragem, eu terei responsabilidade, eu terei sabedoria para conduzir este rebanho. E aí, lendo esses textos, todos os temores foram consumidos pelo encorajamento do Espírito Santo. Se teu avô deu conta, porque eu estava com ele. Se teus pais estão dando conta, é porque eu estou com eles. E no dia que chegar a responsabilidade de tu dar conta, de tu responder por todos que estiverem abaixo de você, eu também serei contigo. E aí, me veio algo na cabeça, Cláudio, que veio-me na cabeça a trajetória espiritual dos meus avós, a trajetória espiritual dos meus pais. E eu pensei cá comigo, para chegar à idade que meu pai tem hoje, me falta 30 e poucos anos ainda. E eu falei: grande é a minha caminhada. Mas eu percebi, na minha intimidade ali com o Senhor, que eu posso manifestar um chamado extraordinário, até um legado maior do que os meus pais, do que meus avós.
tiveram o chamado deles, eles tiveram a capacitação deles, eles tiveram os dons, mas olha pra gente, olha pra gente, o que Deus tem feito em nossas vidas. Os meus avós eram iletrados, não tinha condição de fazer uma faculdade, Deus deu o chamado a eles, a nós Ele deu condição de estudar. Pare para pensar nisso. Meus avós nunca parou para pensar que haveria internet para poder fazer vídeos e pregar como nós estamos gravando agora. Minha tia ontem disse para mim, meu filho, eu estou fazendo um programa na rádio. Nunca imaginei. Ela com 60 e poucos anos está pregando, falando na rádio, falando de Jesus, falando das coisas relacionadas à psicologia. E eu já estou na rádio há mais de quase 10 anos, em agosto eu faço 10 anos. Então olha o nosso chamado, olha as oportunidades, olha as tendas amargando. O Deus que diz, eu fui com teus avós, eu fui com teus pais, eu sou contigo, serei com os teus filhos, serei com os teus netos. Te abençoarei até 1000 gerações. A grande questão que nós temos que imaginar e pensar que a nossa hora vai chegar. E chegando a nossa hora, a oportunidade e a responsabilidade que Deus vai nos dar, se nós vamos ser fortes e corajosos e assumir, bater no peito e dizer, Senhor, eis-me aqui, ó Pai. Marca, ó Deus, na minha vida, pela Tua glória, a minha trajetória, para que todos no futuro venham lembrar de mim e tenham o orgulho de dizer, meu nome é Cunha, porque eu guardo do meu avô. Meu avô foi um homem íntegro, correto, honesto, dedicado, que não correu, não como disse o Senhor Jesus lá em Lucas, aquele que botou a mão no arado e olha para trás. Os meus avós não oraram para trás, os meus pais não oraram para trás. E eu te peço, Pai eterno, como disse a Jusceia aqui nessa noite, esse mundo tenebroso, eu sei, Senhor, que eu, a minha filha e que os meus netos inventarão um mundo muito mais tenebroso, mas o mesmo Espírito de Cristo que habita em mim, é o mesmo Espírito de Cristo que começou a boa obra em meus avós, é o mesmo Espírito de Cristo que habitou nos meus pais, ou melhor, habita nos meus pais. E eu te peço, Jesus Santo, nos enche com a Tua glória, ó Pai, para nós rompermos de fé em fé, para nós não esmorecermos, para nós não dizermos que Tu és injusto, mas nós assumirmos a nossa responsabilidade, que vai ser pesada, ó Pai, que vai ser dolorosa. Os dias são maus, mas nós reconhecemos, ó Deus, que Tu espera de nós, que nós venhamos ser intrépidos, corajosos, que nós venhamos ter espírito de ousadia, que nós venhamos combater o bom combate, que nós venhamos olhar para o alvo, para que um dia que nós venhamos também encerrar a nossa carreira, nós possamos ir para junto de Ti, Senhor, sem que Tu tenha se envergonhado de nós, ó Pai eterno. Nós temos que marchar e marcar a nossa história. Abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 3. 2 Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro
de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembro das tuas lágrimas. Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. 2 Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 5. Pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, estou certo que também em ti habitou. Paulo diz que ele, desde os seus antepassados, ele serve a Deus com consciência pura. E aí, ele vai dar o testemunho de Timóteo, dizendo: tu tem que viver e vive uma fé sem fingimento, a mesma fé do teu avô, da tua avó, da tua mãe, a fé que habita em ti, a fé que tu irá passar para os teus filhos, para os teus netos, mesmo que eles vivam em um Brasil tenebroso, em um país medíocre, em um país corrupto, em um país cheio de podridão, em um país cheio de feitiçaria, em um país cheio de escarneio, tu tem que ensinar a eles o caminho da verdade. Pastor, mas eu não tive um avô crente. Meu pai não era crente. Eu venho de uma família que ninguém que viveu antes de mim era crente. Hoje, eu reconhecia Jesus, mas eu não tive esse legado da minha família. Já que você não teve esse legado da sua família, já que você, a partir de hoje, reconheceu e confessou a Jesus, é o topo da árvore genealógica e confessou a Jesus como Senhor, daqui para baixo da árvore. Agora você tem que fazer a sua parte. Porque se eles não receberam o dom de confessar a Jesus, Deus teve misericórdia na sua vida. Então daqui em diante, você vai ensinar a eles temerem a Deus também. A grande questão é que servir a Deus e viver para o reino de Deus não é como as pessoas fazem por aí, uma fonte de lucro. Às vezes você não vai ser bem sucedido, às vezes você vai ter inimigos, às vezes você vai ter pessoas que te perseguem, às vezes você vai ter gente da sua própria parentela, primos, irmãos, vizinhos, que não se alegrarão pelo fato de você viver o Evangelho, de você testemunhar o Evangelho e às vezes, eu digo aqui, pregar o Evangelho sem palavras. Ontem, uma pessoa, disseram assim para a pessoa, eu já convivo com essa pessoa há uns 2 ou 3 meses, e ontem, ele não sabia que eu era pastor. E aí falaram assim para ele: o Rogério é pastor. Ele olhou para mim: tu é pastor? Ele falou: eu falei, sim, sou pastor. Ele: mas tu não parece pastor. Eu falei: por que você quer que eu faça? É manto, é mistério, é o diabo. Você acha que crente tem que ser assim? Eu tenho que ter um biotipo de crente? Porque sempre eu estou brincando, sempre eu estou rindo. E aí ele falou: mas você é um crente que brinca? Você é um crente que ri? Você é um crente que sempre está zoando? Ah, porque eu tenho que ser cara fechada? Eis que vejo. Eu tenho que ser assim? Não, eu não tenho que ser assim. Então, às vezes, sem palavras, sem trejeitos, sem roupagem, sem maquiagem, nós temos que espelhar Deus na vida das pessoas. Ele me considerava. Quando ele descobriu que eu era pastor, ele me olhou assim meio: será que ele vai botar a mão na minha cabeça?
Será que esse cara vai me encher agora a cabeça de ficar falando, vem para a campanha, pega o dinheiro, dá um monte, vai para um baile? Eu falei, cara, fica tranquilo. Então, a gente não tem que mostrar para as pessoas preceitos religiosos. A gente não tem que mostrar para as pessoas coisas exteriores. Nós temos que mostrar para as pessoas, às vezes, sem palavras, a alegria do Espírito Santo, a luz do Espírito Santo. Ele disse, opa, tu é pastor? Tipo, agora eu vou ter mais cuidado. Eu falei, calma, cara, relaxa. Eu falei, cru, Sérgio Malandro. Aí ele foi já, se aliviou. Porque essa coisa de ser pastor, isso cria uma redoma, as pessoas ficam, porque pensa em pastor vai tomar meu dinheiro. Provavelmente ele deve ter escondido lá da chave do carro. Falei, calma, cara, não fique nervoso. Então, o legado tem que ser deixado à memória, tem que ser deixado nas atitudes, na ação, no amar as pessoas. Esses últimos dias eu tenho vivido uma experiência muito ruim. E eu sei que eu tenho que dar força para minha esposa e para minha filha. O teto delas agora, praticamente sou eu na parte paterna. Então eu tenho que assumir essa responsabilidade. Mas isso também além de me entristecer, está me fortalecendo. Porque eu sei que Deus está começando a me capacitar para eu tomar outro personagem. Agora eu começo a assumir outra fase da minha vida. E todos nós iremos assumir fases na vida. E todas as fases da vida nós temos que amadurecer e crescer diante daquilo que Deus colocar nas nossas vidas. Hoje a nossa missão, muitos são de filhos, amanhã seremos de pais. Mais um pouco de amanhã seremos de avós. Temos que assumir esse legado, temos que assumir essa responsabilidade. E além disso, ser modelo como servos de Cristo Jesus. Não na forma religiosa, mas na forma espiritual. Porque muitas das vezes testemunhamos a Cristo sem abrir a boca. Testemunhamos a Cristo no olhar. Testemunhamos a Cristo no abraço. Testemunhamos a Cristo na compreensão. Testemunhamos a Cristo quando nós fazemos o bem, como nós advertimos com carinho e com amor, como nós não se eximimos da nossa responsabilidade. O que o Espírito Santo quer de nós, o que o Espírito Santo está falando para nós, que falou muito no meu coração essa semana, é ser forte e corajoso. Porque você não pode fugir disso. A tua hora vai chegar. E não me decepcione. Não me decepcione. Nós não podemos decepcionar a Deus, porque Deus confia na gente. Porque nós podemos ser medrosos, mas nós não temos o espírito do medo. Às vezes, como eu disse, nós não recebemos o testemunho de algumas pessoas. Muitas das vezes não iremos receber elogios. Muitas das vezes não receberemos benefícios pelos atos que nós praticamos. Muitas das vezes não receberemos o reconhecimento. Mas não se assuste, a vida é assim mesmo. Muitos só irão reconhecer depois que nós partirmos. Aí sentirão a nossa falta. Quando envelhecermos, eles vão dizer que a gente está dando trabalho. Quando envelhecermos, eles irão dizer que não tem tempo de ficar com a gente. Quando nós envelhecermos, alguns irão dizer que nós estamos trocando a noite pelo dia.
Outros irão dizer que a gente não lembra mais de nada. Outros não irão querer nos dar a mão para nos conduzir quando as nossas pernas fracassarem. Mas depois que nós partirmos, eles vão sentir a nossa falta. Porque enquanto nós tivemos força, nós fizemos o máximo para eles. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome. E nós vamos fechar aqui. Parece ser uma mensagem de tristeza, mas é uma mensagem de fortalecimento. É uma mensagem de encorajamento. É uma mensagem de aquele que botou a mão no arado não pode retroceder. Porque hoje nós ficamos na sombra. Preste atenção. Hoje nós ficamos na sombra deles, Cláudio. Mas um dia a sombra dele não estará mais aqui. E aí é com a gente. Eu sei que isso é dolorido, mas a vida vai ter que continuar. Eu estou sentindo isso na pele. Estou passando para vocês uma experiência que eu estou sentindo. Eu estou sentindo na pele. E quase todos os dias eu choro. Não choro perto delas para que elas não vejam, mas eu choro. E digo ao Senhor, Senhor, me dá força, porque chegou a hora que não tenho mais a sombra. A responsabilidade vai ser toda minha. Eu serei o topo da árvore. Hebreus 11, verso de número 30 ao 40, para nós fecharmos. O pastor falou que era 20 minutos, mas ele não olhou para o relógio. E aí eu fui adiante. Hebreus 11, 30. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeada por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída como os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Verso de número 32 de Hebreus 11. E o que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para falar ou para referir a respeito de Gideão, a respeito de Baraque, a respeito de Sansão, a respeito de Jefté, a respeito de Davi, a respeito de Samuel, a respeito dos profetas, a respeito do meu avô José Teixeira, da minha avó Maria, a respeito dos meus bisavós que não conheci, a respeito do meu avô Gonçalo, a respeito da minha avó Joana. Me faltará tempo para falar de todos eles. Verso de número 33. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram as promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada. Na fraqueza tiraram força, na fraqueza tiraram força. Fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escarneios e açoites, sim, até algemas e prisão. Outros foram apredejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes
que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa, porque havendo Deus prometido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Todos eles que viveram, o Espírito Santo testemunhou a respeito deles. E assim um dia, se nós andarmos com Cristo, mesmo depois de mortos na vida, nós ainda seremos testemunhados pelo Espírito Santo. Aleluia. Porque a vida vai continuar, a vida vai seguir, mas o nosso legado vai ficar, em nome de Jesus. Amém e amém.